Fala, agroinvestidor, tudo certo? Bem, espero que sim. Hoje a gente vai trazer alguns estudos, né, que já existem no curso, mas vou estar abordando aí também para tirar quaisquer dúvidas. Caso a partir desse vídeo você ainda tenha dúvidas desta aula ou de qualquer outro assunto, podem contar aí comigo, com toda a equipe, né, para estar auxiliando aí todos vocês. Hoje a gente vai fazer um estudo ali quanto a setups, né? E para deixar claro, esse vídeo ele contém apenas informações de caráter informativo e educativo. Ele não constitui nem deve ser interpretado como recomendação de qualquer tipo de estratégia ou então alocação de investimentos também. Por mais que seja um vídeo curto, eu vou tentar trazer um vídeo curto, caso queira acelerar o conteúdo, você pode, eu vou compartilhar aqui minha tela para justamente mostrar se você quiser acelerar, né? Então agora eu acho que todos veem minha tela, né? Então, olha, caso você prefira acelerar aqui, você pode vir aqui no conteúdo do vídeo, você pode clicar aqui nessa engrenagem, vir aqui em velocidade de reprodução e selecionar 2 vezes, uma vez, 1,5 vezes, né, para poder acelerar aí o conteúdo, caso você precise de mais tempo. Bem, então, dito isso, vamos ao conteúdo, né? O que é um setup? Primeiro a gente tem que entender que um setup nada mais é que uma série de passos, né, que mostram qual risco vale a pena tomar. Se vale a pena, por exemplo, se expor a uma alta do ativo, seja comprando aí contratos futuros ou contratos de opções sobre os futuros, no caso aí de commodities agrícolas, né. Então essa série de passos, que é o setup, ela é necessário para você conseguir consistência e lucros constantes no longo prazo. Existem, como se diz, infinitos setups, infinitos indicadores, né, e todos funcionam muito bem. A questão do setup, né, o sucesso, o que leva o sucesso do setup é a sua disciplina em segui-lo e comprovar que ele funciona a partir dessa disciplina. Então você necessita ter uma disciplina para seguir um setup, isso é essencial. Parece até clichê, né, mas é realmente a mais pura verdade e só quem opera futuros, opções ou qualquer coisa aí no mercado financeiro sabe disso. É, É de suma importância entender que você precisa primeiro ter uma mentalidade formada antes de tomar qualquer risco com seu capital. Até porque você precisa ter seu próprio gerenciamento antes, né, sua própria mentalidade. Precisa aí ter e isso fica bem claro, né, com as aulas do curso. E o Lucas explica isso de forma muito clara. Deixa eu ocultar aqui. E bem, né, como eu disse, né, um setup ele é uma série de passos, inputs, né, ou seja, você coloca várias informações, responde a várias perguntas, que no final vai te dar um output, ou seja, vai te dar uma resposta se vale a pena comprar, vender ou também não fazer nada, né. Então, o setup ele serve para isso. O setup, esse output, ele é justamente, uma forma básica, né, que essa série de passos vai te indicar para te guiar no mercado financeiro. Então isso deixa a sua emoção de lado, quando essa emoção daí ela poderia estar te atrapalhando. Então o setup serve justamente para um guia, né. Isso que é um setup. Então, definição para que serve um setup é essa daí. Um setup ele pode ser baseado apenas em análise gráfica ou em fundamentos, né. Ou também a gente tem outros setups que são baseados em análise de volatilidade, né, e tem infinitos, como eu disse. O setup que eu vou apresentar hoje, ele é baseado em análise fundamentalista, ou seja, né, fundamentos e a combinação de uma análise gráfica. Então, eu vou estar usando fundamento e vou combinar isso com uma análise gráfica para justamente eu vou explicar por que eu misturo os dois, né? Por que eu utilizo isso. Imagina, por exemplo, que se eu operasse apenas o gráfico, né? Ou seja, eu fizesse apenas a análise gráfica, que é justamente isso aqui que vocês estão vendo aqui na minha tela. Então pensa se eu só apenas observasse esse gráfico. Então, existem setups baseados nisso. É ruim? Não, não é ruim. Mas imagina que eu só operasse gráfico.
fizesse apenas essa análise gráfica e eu poderia entrar, por exemplo, uma posição que não condiz com fundamentos, né? Os fundamentos atuais, eles não condizem com aqueles fundamentos atuais e eu ficaria muitas vezes à mercê do acaso, à mercê do padrão gráfico, às vezes eu, dependendo do que eu analiso, analiso tendência, ficaria muito à mercê só dessa tendência, às vezes se essa, ocorresse uma inversão de tendência, por exemplo, eu teria, sabe, eu ficaria à mercê dos padrões gráficos, que é isso que a gente utiliza para análise gráfica. Ou seja, se eu fizesse apenas essa análise gráfica, eu poderia entrar em uma posição que não condiz. E por eu ficar muito exposto, às vezes, até uma sorte, ou até esse padrão, eu poderia acabar perdendo minha posição. Isso porque, né, a análise gráfica ela é voltada para o timing da operação, ou seja, entrar uma operação no momento certo. É para isso que serve a análise gráfica, só para entrar no momento certo. Esse timing, essa entrada na hora certa, ela é composta justamente por análise de padrões, igual eu tinha mencionado, como suportes, resistências, pullbacks, todos esses conceitos eu vou estar explicando mais para frente, tá bom? Porém, como bem sabemos, o mercado ele não é movido pela razão, e sim por emoções. Ou seja, esses padrões aí que se formam no gráfico, eles são úteis sim para te nortear quanto uma entrada, uma saída de uma operação, mas ele é preciso do fundamento, né? Ou seja, você tem que saber do que está acontecendo no mundo quanto à oferta e demanda do ativo. Que eu estou operando, por exemplo. Então, se eu estou operando milho, eu tenho que saber como é que está a oferta, a demanda para esse ativo. E para que, assim, dessa forma, de fato, eu entender e saber a direção que aquele produto, aquele ativo, né, tem maior probabilidade de seguir, baseado nesses fundamentos. Por isso, né, que eu sigo análise fundamentalista e eu combino com análise gráfica. Ou seja, não significa que eu só ganhe dinheiro com esse setup, tá? Isso daí, toda pessoa que fala isso para você tá viajando, literalmente. Isso não existe. Não existe um setup 100%. A gente tem um setup que pode ter 80% de acerto, 50% de acerto, e não necessariamente por ter até 90% de acerto, não necessariamente o setup ele pode ser rentável, tá? Se eu, por exemplo, tiver 90% de erro, só que nos 10% compensam minha perda, né, ou seja, compensam o meu erro, então tudo isso daí engloba, tá? Então, se uma pessoa falar que um setup ele é 100%, isso infelizmente, né, podia existir, mas não existe. Isso daí é muito errado você afirmar isso. Enfim. Então, se o meu setup ele mistura justamente essas coisas que eu mencionei. Então, tô pegando um fundamento, uma coisa que é concreta, de fato está acontecendo no mercado, e tô combinando isso com uma entrada correta, uma entrada melhor, uma posição interessante. Porque, por exemplo, por mais que eu veja que tem uma demanda forte, uma oferta escassa, por exemplo, como a gente vê agora, dependendo da posição que eu entrar, por exemplo, se eu entrasse aqui, nesse topo, eu sei disso, né? Que é esse o intuito. O preço realmente ele tende a subir, etc. Só que se eu tivesse compra aqui, milho, a 108,54, como a gente consegue ver aqui nesse canto aqui, 108 e pouquinho aqui, ó, 108, vamos colocar, R$ 108,08. Se eu tivesse entrado aqui, eu estaria compro justamente nesse topo. E, por exemplo, se eu tivesse posicionado até agora, eu estaria chamando bastante grana aqui de margem, né? Então, é interessante a gente entender esse timing também. Eu sei que o fundamento é para cima, mas e se a gente entender esse timing, a gente consegue posicionar melhor. Por exemplo, uma pessoa que fez uma entrada aqui, tá bem hoje, né? Se o setup dessa pessoa recomendava essa entrada aqui, etc. Então, é de setup para setup, e o que realmente vai fazer você prosseguir com o setup vencedor, seja lá qual for esse setup, é você ter disciplina de seguir aquela série de passos sempre, tá bom? Então, isso daí realmente é clichê, é chatinho de ficar falando, mas realmente é a única forma de você ter uma consistência, tá bom? E outra coisa também muito importante é o seguinte, essa regra fundamental. Você tem que ter um setup, só que esse setup ele tem que ter essa regra fundamental para se ter consistência no longo prazo. A famosa frase, né? Não sei se você já escutou. Se você for perder, perde de caneca, mas ganha de balde. Então, ou seja, se você for perder, você perde um, mas quando você for ganhar, você ganha dois, você ganha três. E você tem que procurar estratégias
seja no gráfico, aqui no próprio gráfico, alguma coisa do gênero, na própria operação. Por exemplo, se eu for operar futuros ou se eu for operar opções, isso também tem a diferença da dinâmica dos preços, né, das opções e a dinâmica dos preços dos futuros. Então, se você tendo essa noção, você vai conseguir, ó, eu tenho que, se eu aceito perder um, eu tenho que ganhar no mínimo dois, para valer esse meu risco. Então, é justamente risco-retorno. O mercado financeiro ele é baseado em risco-retorno e você ganhar justamente de balde e perder de caneca. No longo prazo, por mais que você às vezes erre 2, 3 operações, quando você ganhar em uma operação, você vai ter um retorno que vai compensar suas outras perdas. Então, isso é uma regra fundamental, né? Você se expor sempre a uma operação onde se você ganhar, você ganha 2, por exemplo, e se perder, você perde 1, né? Dessa forma, você tem a capacidade aí de, se tiver errado, você não vai sofrer tanto, né? E no longo prazo você vai se manter no mercado. Então vamos começar, né? Como se diz, já abordei aqui esses termos e vamos começar aqui mostrando justamente o setup, né? Que eu quero apresentar para vocês. Então vamos lá. O meu setup, igual eu mostrei aqui para vocês, ele é baseado em dois tópicos principais, né? A gente tem análise fundamentalista. Então, primeiro eu vou fazer uma análise fundamentalista para depois entrar na análise gráfica, né? Eu realmente sigo isso, eu não vou olhar gráfico antes de fazer essa análise fundamentalista. Então, vamos lá. Análise fundamentalista. Aí vem a primeira pergunta aqui. Qual estágio ou qual época, né? Vamos supor, vamos pegar um exemplo milho. No Brasil, qual época que a gente está? No Brasil vai estar colhendo ou semeando o milho, né? Está perto de colher? Está enchendo o grão? O milho está em V4? Ou seja, por que que importa se o milho está em V4? O milho precisa de nutriente em V4, né? É um estágio bem importante, V4, V6, V8. Então, são estádios que são relevantes, que se faltar chuva, por exemplo, isso pode implicar na formação do grão, etc. Então, que estágio está meu milho? Eu estou chegando perto da colheita? Como é que tá as lavouras comparado com anos passados? Então, você necessita saber dessas coisas, né? E, como se diz, é a vantagem do agrolucro, né? Da nossa comunidade, que é justamente essa, né? A gente já, como vocês bem disseram no grupo, vocês vivem isso todos os dias. Então, é mais fácil você entender isso do que um balanço de uma empresa, por exemplo, etc. Mas, enfim, a gente não está no mérito de conversar disso. Vamos conversar do setup. Então, qual estágio, qual época do milho a gente se encontra hoje, né? Aqui no Brasil e lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, está plantando ou colhendo milho também? Então, é necessário justamente entender esses estágios, quais épocas, porque isso afeta muito nos preços, né? Se, por exemplo, a gente está perto da colheita, ou seja, está perto de entrar oferta no mercado, essa oferta ela vai ser maior ou menor do que comparado com os anos passados, e isso leva justamente aí ao nossa segunda pergunta aqui, né? Como que está a oferta e demanda? Como é que está a oferta e demanda? Vamos pegar do nosso exemplo do milho. Então, se a gente está, por exemplo, ó, no plantio na época de plantio do milho nos Estados Unidos e colhendo aqui no Brasil, essa safrinha, como é o caso agora, né? Como é que está a qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos? Sabendo aí da qualidade da lavoura, a gente pode entender uma possível produtividade. Nos Estados Unidos ele passa por uma seca, os níveis de qualidade das lavouras estão abaixo dos anos passados. Já podemos aí esperar alguma perda nessa produtividade. Ainda mais se o milho, por exemplo, se encontrar em V4 ou em estádios, né, igual eu tinha mencionado, tipo V6 também, são estágios importantes para a planta, né? Então, por mais que tenha um metabolismo C4, né? O milho tem um metabolismo C4, necessita ali de mais nutrientes para a formação dos grãos, né? Por exemplo. Então, sempre necessário entender isso. E aqui no Brasil, está colhendo, né? Como é que está a colheita, né? Como é que está a produtividade das regiões? A gente vê que está numa quebra, né? Estão ruins. Então, veja a situação. Estados Unidos e Brasil com menor qualidade no milho, né? Ou seja, a oferta tende a estar baixa. E a demanda, né? Porque, como se diz, de nada adianta aí ter uma oferta baixa de milho, né? Sendo que a gente também não tem demanda suficiente para consumir essa menor oferta. Então, se a demanda for menor que a oferta, o preço cai, não sobe. Por mais que tenha uma quebra ali na safra americana e safra brasileira, isso daqui é um exemplo, tá? Então, por exemplo, se a gente não tem oferta, não adianta se a gente não tem demanda, não adianta de nada, né? O preço
vai continuar caindo se essa demanda ela for menor que a oferta. Isso é regra básica, né? Todo mundo aqui já sabe. Então, justamente depois da oferta, eu analisei essa oferta, né? Agora eu tenho que analisar a demanda. Então, vamos supor, no caso, né, que esteja fortíssima essa demanda. Chinesa importando dos Estados Unidos níveis recordes aí, coisa que não tinha feito antes. Milho dos Estados Unidos, né? Então, uma demanda forte chinesa, uma demanda forte mundial aí, com exportações recordes no milho, estoques de passagem mundiais baixos. Então, beleza. Então, agora encontrei uma combinação. Então, a gente tem aqui a combinação, ela é pouquíssima oferta para uma alta demanda. Ponto final. Sabendo disso, a gente vai entrar nesse segundo tópico, né? Que eu vou mostrar agora aqui embaixo. Né? Então, sabendo disso, a gente sabe que a tendência ela é que o preço ele suba, né? Que a gente tem pouca oferta para muita demanda. Como se disse, regra básica. E agora eu vou entrar justamente nesse segundo tópico, que é a análise gráfica, né? Onde eu vou encontrar um ponto de entrada na minha operação. Então, justamente, só recapitulando, na análise fundamentalista, eu encontrei se eu devo comprar ou vender o ativo, né? Então, beleza, aqui no caso eu encontrei que eu devo comprar o ativo, né? Na análise fundamental, então agora eu vou encontrar esse ponto de entrada, que é justamente essa análise gráfica, essa análise técnica. Então, eu tenho que observar qual que é a tendência. Ó, veja que agora aqui, ó, agora vem um ponto, como se diz, proporcional. Se eu estou querendo comprar aquele ativo, eu vou procurar uma tendência de alta para poder comprar o ativo. Se eu quero vender o ativo, eu vou procurar uma tendência de baixa para poder vender o ativo. Ah, por que eu faço isso? É o meu setup. Tem setups que operam contra a tendência, ou seja, por mais que esteja uma tendência de baixa e o fundamental seja uma compra, a pessoa compra, como se diz, o setup indica compra mesmo na tendência de baixa, né? Tem momentos que são interessantes, tem momentos que como se diz, você pode levar uma ré, mas da mesma forma como todas as estratégias, como todos os setups, eles têm essa mesma característica. Nem sempre você vai estar certo. Você tendo o gerenciamento, que é a principal coisa, você consegue fazer aquele setup um vencedor. E ponto final. Então, vamos lá. A gente tem que analisar primeiro qual que é a tendência do ativo. Eu quero, no caso, eu fiz minha análise e eu quero comprar o ativo, né? A partir da lei da oferta e da demanda, eu vejo que eu preciso comprar, né? O meu setup indica compra no ativo. Então, a gente tem que procurar no gráfico o momento correto. Qual que é o momento, qual que é o timing correto? É justamente uma tendência de alta. Então, vamos lá, a gente tem que procurar uma tendência de alta. Ó, a minha, aí é onde eu procuro por aqui. Vamos pegar da época de agora, né? Aqui no meu caso, eu utilizo um high-low, né? Que é essa linha azul daqui mais grossa, vocês conseguem analisar ela bem. Isso aqui é um high-low em forma de linha, né? O high-low tem diferentes modos de representar um high-low. O meu está em forma de linha, parece uma média móvel, mas não é uma média móvel. Aqui abaixo a gente consegue ver justamente esse EMA daqui, é uma média móvel exponencial, né? Tá em inglês, por isso tá em EMA, mas também, independente se sua plataforma for brasileira, é só pesquisar média móvel exponencial. Isso daí tanto daqui é muito tranquilo de ver. Essa média móvel, como eu uso um high-low, eu vou remover aqui, só para ficar mais claro aqui, o gráfico ficar mais limpo. Então, beleza. No meu caso, eu utilizo justamente esse high-low de 31, de 13 períodos, esse high-low daqui. Mas vamos supor que você queira utilizar uma média móvel. Vai dar certo da mesma forma. Você pode, por exemplo, a média móvel que mais se assemelha a esse setup daqui é uma média móvel de 31 períodos, uma média móvel exponencial. Existem médias móveis ponderadas, tem a média móvel do RU também, que enfim, tudo indica tendência. Então, eu preciso ter um norte referencial de tendência, tá? Então, meu norte referencial de tendência é esse high-low, ou eu vou considerar aqui uma média móvel de 31 períodos. Então, o meu norte referencial é justamente essa média móvel de 31 períodos. Então, se o preço ele está acima da média móvel, como por exemplo ele se encontra aqui, tá vendo que o preço o preço é representado por esse candle, tá? Eu vou abordar ele rapidamente aqui, para quem tiver dúvida em relação a esses candles, podem me perguntar também. Mas o candle, ele justamente é uma representação gráfica, né? Tem várias representações gráficas, por exemplo, barras, linha, por exemplo, ó, colocar uma linha aqui, tá vendo? Só vou trocar da linha, porque senão confunde essa média móvel com
com essa linha daqui. Eu vou colocar as barras mesmo, os candles, né? Esses daqui são chamados de candles. Candles, né, do inglês vela, mostra justamente, parece uma velazinha, né? Uma vela japonesa. Enfim, esse daqui, os candles, eles representam o preço do ativo. Então, por exemplo, aqui assim, se a gente for analisar aqui em cima, tá vendo? Bem nessa região daqui, tá vendo que quando eu vou mexendo a partir dos candles, esses valores vão mudando. Ó, vamos pegar aqui o valor de fechamento, né? O valor de fechamento desse candle daqui, em específico, onde está meu mouse, ele é justamente, se a gente for olhar aqui em cima, esse FCH é de 89. Então, R$ 89,00 a saca nesse dia daqui, que tá 04 de março de 2021, né? 4 de março de 2021. Então, é justamente isso que o candle representa, fechamento, né? Fechamento, mínima, máxima, abertura e varia de período. No meu caso aqui atrás, eu vou tentar mostrar aqui, ó. Eu tô no milho, contrato corrente, né? Current contract, né? Que é o contrato atual, de gráfico diário. Tá? Então, os time frames, por exemplo, se você quiser colocar em 1 hora aqui, 1 hora, entendeu? Então, justamente, isso daqui é só para representar o preço, tá? Então, o período do meu candle, cada candle desse representa um dia. Então, um dia. Isso daqui foi um dia, 16. 17 de março, consegue ver aqui embaixo? Ó, 17 de março, 18 de março, 19 de março. E aí vai. Cada candle desse é um dia. Se eu for colocar 2 horas, por exemplo, cada candle desse é 2 horas. Olha, 7 de junho, né, de 2021, 15 horas. Aí, 2 horas depois, já forma outro candle. Então, é esse o candle, então ele representa o preço. Agora, vamos voltar ali, que eu viajei um pouquinho. Vamos voltar justamente encontrar essa tendência de alta. Então, eu vou só recapitulando, a gente precisa de encontrar uma tendência de alta, porque nosso setup indicou compra. E ponto final. A partir de oferta e demanda, nosso setup indicou compra. Então, para a gente pegar um timing legal de um ativo, a gente precisa encontrar o candle, o preço, né, acima dessa média móvel de 31 períodos, que aí dessa forma, se o preço estiver acima, ele vai estar em tendência de alta. Se o preço estiver abaixo dessa média móvel de 31 períodos, a gente encontra tendência de queda. Você vê que aqui no dia 17 de maio de 2021, o preço ele entrou em uma tendência de queda. Uma tendência de queda não necessariamente é uma reversão de tendência, tá bom? Às vezes, por exemplo, a gente vê que o milho subiu bastante, né? Não só o milho, mas tudo. Subiu bastante, então isso daqui pode ser só apenas uma correção, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, beleza. Isso daqui é só para falar, porque tem muita confusão também em cima disso. Então, ó, ele entrou em tendência sim de queda, mas não necessariamente reverteu toda a tendência de alta anterior, tá? Mas se ele entrou em tendência de queda, meu setup já não indica mais compra. Por mais que o fundamento é compra, aqui o meu setup diz que não é um bom timing para comprar. Supondo que eu comprei aqui, né? Eu levei uma ré aqui no caso, se eu tivesse posicionado ainda, né? De R$ 7,00 por saco, quase R$ 8,00 por saco. Entende? Então, meu setup não indica compra abaixo dessa média móvel de 31 períodos. Então, é minha obrigação obedecer a ele. Por exemplo, a gente vê o segundo limite de alta aqui, né? Hoje, né? No dia de hoje, eu estou fazendo esse vídeo na terça-feira. Então, tô passando vontade. Eu até tô passando vontade, mas eu tenho que ser totalmente fiel ao meu setup. Se aqui disse que não devo comprar, não devo comprar. Porque, muito bem, por exemplo, por mais que rompeu esse suporte, no caso resistência, né, antigo suporte, tá rompendo essa resistência aqui, eu vou esperar romper essa média móvel de 31 períodos, azul, para depois pensar numa entrada. Eu não vou fazer isso agora, tá? Então, isso é meu setup. Existem, igual eu falei, diversos setups que, por exemplo, poderia representar uma compra nesse fundo aqui. Estaria bem, né? Mas enfim, eu tô apresentando aqui um setup para vocês e eu sou fiel a esse setup. Da mesma forma que a pessoa que é fiel a esse setup aqui, ela obedeceu o setup. Enfim. Então, o meu setup indica, eu quero comprar, então eu preciso primeiro de ter uma tendência de alta, igual eu mostrei lá no passo a passo. Eu estou seguindo justamente esse passo a passo aqui. Então, tendência de alta. Então, a partir do momento que ele entrar em tendência de alta, eu posso sim procurar por uma compra. Agora, como é que eu vou comprar? Eu vou comprar justamente no rompimento dessa média móvel, ou seja, eu vou comprar justamente quando ele romper, fizer um candle aqui rompendo, né? Ou, não, eu vou até simbolizar, por exemplo.
Se eu vou fazer ele rompendo, é justamente essa... Tô tentando achar um retângulo aqui. Ó, justamente, ó, se ele estiver rompendo, por exemplo, se ele fizer esse rompimento aqui, eu, eu comprar o ativo. Então, se ele fizer esse rompimento daqui, eu já compro. Peraí, o que eu tenho que analisar? Vamos lá. Aí é justamente isso que eu tenho que analisar. Para eu atuar no rompimento, eu preciso de volume. Esse é o meu setup. Então, se eu quiser comprar, vamos supor, fez esse candle daqui e teve um volume interessante ali, né, para entrar. Aí, beleza, eu já faço a compra naquele candle, perto, eu faço a compra no meu setup perto do fechamento do pregão, justamente porque o candle já vai estar com mais consolidado. Eu faço essa compra e já tenho o meu risco máximo, isso daí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e tenho já meu alvo. Eu faço essa compra. Aí eu tenho dentro, para eu decidir se eu vou comprar, eu decido se eu vou comprar uma opção, um contrato de opção ou um contrato futuro, né? Então, beleza. É assim que eu atuo no rompimento. E, ou então, por que eu... Ou pullback, né? Rompimento ou pullback. Porque o pullback, eu busco segurança. Então, por que eu gosto, eu particularmente gosto de entrar em pullbacks? Porque ele me traz segurança. Traz justamente que já está na tendência de alta, não foi só uma tentativa, porque pode acontecer uma tentativa de rompimento falsa. Então, eu espero a confirmação desse rompimento a partir do pullback. Fez o pullback, eu gosto de entrar por conta de segurança. Eu vou achar uma explicação aqui de um pullback para vocês aqui, rapidinho. Tem que achar um rompimento. Aqui. Um pullback é isso daqui, ó. Vamos pegar aqui, aqui, ó. A gente teve que entrou em tendência de baixa, né, que era em dezembro de 2020, eu tinha, vamos supor, que o meu setup deu compra, né, então estou procurando ali, ó, aqui rompeu, tá vendo? Que rompeu, teve o rompimento no dia 17 de dezembro de 2020 na minha média móvel. Só que, e olha tanto que é até interessante, eu gosto de ver isso, porque olha tanto que segue tão bem essa média móvel, né, de 31 períodos, ou então, no caso, esse daqui é esse high-low de 13, né, ele vem... deixa eu explicar a diferença de média móvel, né, para vocês, para o high-low. A média móvel, ela é uma média móvel, como diz o nome, que ela faz, por exemplo, uma média do fechamento dos preços anteriores em um determinado período. Vamos supor que eu quero uma média móvel de 31 períodos, igual estou exemplificando aqui para vocês, no gráfico diário. Ou seja, então eu vou estar pegando o período, são os candles. Então eu vou estar pegando o valor do fechamento de cada dia, durante 31 dias, no caso, porque eu estou fazendo isso no gráfico diário, e eu vou pegar a média do preço, né, do fechamento desses 31 dias, e eu vou ter um valor. Então esse valor daí, ele vai sendo registrado, por isso que é móvel, então cada dia essa média móvel ela vai subindo ou caindo a partir dessa média desses períodos aí. É simples assim. Essa é uma média móvel, uma média do fechamento, é uma média dos preços de fechamento, média do preço do fechamento de algum determinado período. Se eu estou no gráfico de 2 horas, por exemplo, e eu pego uma média móvel de 31 períodos, aí eu estou falando, tem que multiplicar 31 por 2, então 62 horas, estou falando dessa média de fechamento desses candles, tá? 1 hora, eu estou falando de 31 horas, então é esse o período. E o diário é justamente de 31 dias. Entende? Se fosse mensal, gráfico mensal, aí eu já estaria falando de 31 meses, né? Tô falando ali mais de 2 anos aí, né? Então, justamente, vamos supor aqui que eu tô nessa média móvel e o high-low, né? Eu não falei do high-low. O high-low é a média do ponto mais baixo do candle. Eu, por exemplo, pegar esse candle daqui. Então, o high-low desse candle aqui é a média justamente da mínima desse candle, que está ali na região dos 67,15 centavos, e a máxima do candle, que está ali aqui na região dos R$ 71. Então, eu vou pegar a mínima mais a máxima e fazer uma média. Esse é o high-low.
Então, aí tem um período também, dentro de um determinado período. Esse daqui é um high low de 13 períodos. Então, estou pegando de 13 dias atrás a média das máximas das mínimas de 13 dias. Mas é igual eu estou falando, a média móvel, vamos pegar uma média móvel, né? Estou exemplificando aqui como uma média móvel. De 31 períodos é a média de preço do fechamento, né? A média do preço de fechamento de 31 dias, certo? Então vamos supor que eu estou visando uma compra nesse setup, a partir da minha análise fundamentalista, e eu estou agora querendo justamente uma tendência de alta para esperar comprar. Então aqui no dia teve um rompimento, mas olha, a gente teve que foi um candle até negativo aqui, não dá para ver por conta da regra de coloração, mas a gente consegue ver que ele foi um candle negativo, caiu, a gente consegue ver que aqui justamente que caiu 0,36%, né, no dia. Rompeu. Aqui tem rompimento. Só que a gente vê que é negativo, a gente tem um volume mínimo, e no outro dia a gente teve um volume também pequeno, mas justamente está acima da média móvel. Vamos supor que aqui realmente considera compra. Eu só não compraria aqui, por quê? Por falta de segurança. Eu não vi muito volume aqui. Até uns dias atrás, por exemplo, teve um volume grande de venda aqui. Os outros dias também. Então aqui eu não me sinto seguro de efetuar uma compra. Mas aí o que acontece? Eu venho justamente esperando um pullback. Nossa, olha aqui, perdi um movimento aqui. Não perdi o movimento. Eu vou entrar. Eu vou entrar ainda na operação. Só que ainda não peguei o timing. Aí onde eu estou esperando um pullback. Aqui ainda não aconteceu o pullback. Quando acontecer, eu vou explicar o que é um pullback. Ó, nossa, perdi todo esse movimento. Não perdeu. Você só está esperando um pullback para conseguir entrar na operação. Ó, aqui houve um pullback. O que é um pullback? Você vê que tem até uma setinha aqui que o gráfico disponibiliza, que é justamente uma formação de fundo em uma tendência de alta. Formou fundo em uma tendência de alta, justamente indica uma formação de um pullback. Então, olha, você viu que o mercado veio subindo, fez um topo e fez um fundo aqui. Aqui, nessa região daqui onde está meu mouse, né, é onde eu compraria 83. Coloca 83 aqui, ó, para ficar mais fácil. R$ 83 que eu faria minha compra. Mais ou menos no final ali do pregão, eu faria essa compra. Por que caracterizam um topo e um fundo? Para quem não sabe, um topo ele é caracterizado quando a gente tem, ó, a gente teve uma máxima nesse candle daqui onde está minha seta, a gente teve uma nova máxima, só que aí no dia seguinte, percebe que a máxima desse dia daqui foi menor do que a máxima do candle anterior, do dia anterior. Então a gente teve uma máxima aqui de 84,60 por mais ou menos, né? E no dia anterior a gente teve uma máxima de 84,90 centavos aqui. E justamente essa máxima desse dia foi menor do que o dia anterior. Logo, a gente tem um topo. E o fundo é o inverso, né? Então a gente tem aqui, a gente teve um fundo, uma mínima, né? Uma mínima. A gente teve no dia seguinte uma outra mínima. E no dia seguinte a gente teve justamente uma mínima maior do que a mínima anterior. Então a gente teve uma mínima aqui no dia de 81,74 e no dia anterior foi uma mínima de R$80,80. Então essa mínima daqui indica justamente um sinal de compra. Indica por quê? Porque é um pullback. Isso daqui me traz segurança para operar. Então o pullback, no meu setup, eu dou preferência no pullback. Opero rompimento, mas eu dou preferência para os pullbacks justamente por segurança, apenas por segurança. E, mas teve um volume grande aqui no dia anterior. Mas a gente está em tendência de alta aqui. A gente está em tendência de alta. Eu só estava procurando uma tendência de alta para poder entrar. Aí vamos supor que eu entrei aqui nos 83, igual eu tinha mencionado. Ó, aqui no caso já foi uma operação que foi vencedora. Vamos supor que eu comprei uma call. Aqui, vamos supor que eu opero mais opções, bem mais opções do que futuros. Preferência minha também, gerenciamento de risco meu. Vamos supor que eu comprei uma call, gastei R$5 na call. Né? Para quem não sabe, call é uma opção de compra, né? De direito à compra, que você, o prêmio dela, né? O prêmio, ou seja, o preço daquela opção, ela vai se valorizar a partir da movimentação, a partir da alta do ativo. Então aqui eu iria me beneficiar ali da alta do ativo. Então comprei uma call, vamos supor que eu gastei R$5 nessa call. Significa
é que o meu risco máximo, por eu estar comprado nessa opção, é de R$ 5. Então, se eu posso perder R$ 5 por saca, por exemplo, eu poderia estabelecer um alvo que eu sairia da operação quando essa opção chegasse, né, a R$ 10, por exemplo, o prêmio dessa opção, ou a 15, vamos supor uma operação 3 para 1. E é isso. Então, vamos supor, eu estabeleci meu alvo a partir do momento que eu entrei. É necessário, muito importante, inclusive, que você estabeleça, vamos supor que eu operaria futuros aqui. Então, eu poderia limitar uma perda de R$ 1, por exemplo, por saca, certo? Então, se eu comprei 83, se chegasse a 82, por exemplo, eu poderia sair da operação. Então, vamos supor que 82 é mais ou menos aqui. Então, eu limitaria meu risco a 82, limitaria assim, né? Obviamente que se cair mais que 82 no dia e você não tiver saído, você vai sofrer, né? O movimento, tá? Então, você tem que ter esse gerenciamento, você está operando futuro, seja por um stop loss, alguma coisa do gênero. Lembrando que existem gaps, né? Que podem pular o seu stop loss, e etc. Mas vamos supor que eu posicionei aqui um stop loss, né? Aqui não teria pego meu stop, né? E eu teria ganhado, vamos supor que eu fiz uma operação de R$ 3, teria ganhado bem mais que isso aqui no dia, que né, foi bem mais para cima ali o preço. Então é isso. Então eu entrei na operação. Vamos pegar essa operação de call aí, né? De uma opção de compra ali de milho. Então, eu comprei, vamos supor, R$ 5, eu teria de posicionar mais ou menos, eu teria de sair da posição com R$ 10, por exemplo, para compensar justamente esse risco. Então, beleza, ó. Aqui eu segui meu setup perfeitamente. Né? Vamos recapitular só para poder lembrar. A gente tem que minha análise fundamentalista indicou justamente uma tendência de alta, nos preços, justamente eu deveria então procurar por uma compra, né? Eu deveria me expor à alta do preço do milho, né? Então eu esperaria, aí entraria justamente o timing do gráfico. Eu esperaria um rompimento, rompeu. Poderia ter entrado aqui? Poderia, né? Poderia ter entrado aqui, mas queria segurança. Então esperei um pullback, aconteceu o pullback. Então agora, pronto, me expus à alta do ativo com segurança. Entendeu? Então, assim, aqui, ó, por exemplo, ó, vamos supor que eu saí da operação aqui nesse dia daqui. Agora eu tenho que procurar outro fundo, ou seja, outro pullback, e se ainda manter essa tendência de alta, eu poder entrar na operação. Então, ó, aqui fez um pullback, aqui eu teria entrado, vamos ver se deu certo a operação. Ó, passaria bastante calor na operação. Mas, por exemplo, se eu tivesse exposto uma call, eu estaria limitado no meu risco. Ó, mas mesmo assim, para quem estava comprado em futuros, deu certo também. Passou um calor, mas deu certo. Então, é justamente isso. Por quê? Por que deu certo? Por que a pessoa, por exemplo, ao entrar numa operação dessa, ela pode ficar tranquila? Porque ela tem fundamento em cima da operação. Ela sabe por que ela está lá. Ela não está lá só por conta de um padrão gráfico. Ela está lá justamente por um fundamento. E é onde eu gosto desse meu setup. Se eu tenho um gerenciamento, ou seja, eu tenho um fundamento para fazer aquela operação, ela é válida, ela é interessante de fazer. Vale o risco. Então, vamos supor, até por mais que eu comprasse futuro ali, eu estaria bem posicionado. Porque eu combinei justamente timing, eu combinei justamente fundamentos e o timing da operação, o momento certo de entrar. E etc. Eu posso fazer isso sempre com os pullbacks. Sempre com os pullbacks. Está em tendência de alta? Querem me expor? Fundamento indica isso? Pullback. Aqui a gente tem, beleza, agora vamos supor, vamos pegar aqui até do momento atual. A gente ainda não tem tendência de alta, a gente está só abaixo dessa média móvel de 31 períodos, então a gente pode comprar a partir desse setup? Não, não pode. Mas eu vou perder movimento. Você pode perder, mas você pode também, por exemplo, se eu tivesse compro, às vezes num determinado fundo, por exemplo, nesse fundo aqui, eu poderia ter levado aquela ré que eu falei para vocês. Aqui, deu certo? Deu certo, mas meu movimento não foi tão grande, por exemplo, às vezes dependendo aqui assim, não seria uma operação interessante. Bem, esse é igual eu tô falando, existem vários setups, você pode operar, que tem setup que opera contra tendência, etc. O setup aqui, no caso que eu estou apresentando para vocês, não, aqui não representa compra. Aqui, como se diz, eu tenho que ficar quieto. Eu não posso entrar na operação. Mas rompeu aqui com volume, posso entrar. Ou rompeu e depois fez um pullback, posso entrar também. E é esse o setup. Então, é justamente essa noção que eu preciso ter, né, para poder conseguir operar. Eu vou pegar também outro exemplo aqui, né, para mostrar para vocês. Vou pegar um exemplo aqui para não ficar muito longa, né, a aula, mais do que já tá. Falei que ia ser rápido. Bem, vamos pegar aqui uma data aleatória
para mostrar justamente outro exemplo mesmo, né? Para ficar claro para todo mundo. Lembrando que, assim, qualquer dúvida, é só mandar no grupo, eu respondo. Acho que é bem prático aqui a forma que eu quis mostrar para vocês. Espero que esteja claro, né? E vamos pegar agosto aqui, que o mercado ficou bem lateral nessa época. Eu até lembro, é 2017 isso mesmo. Até teve essa queda aqui. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui mais ou menos agosto. Em julho. Vou pegar agosto aqui. Ó, na época, 2017, se eu não me engano, acho que é esse mesmo, 2017, se eu não me engano, a gente teve uma produção, né, condições de lavouras ali nos Estados Unidos piores, né, do que 2016, e mesmo nível de demanda, né, mesmo nível de demanda dos países importadores, né. Isso levou justamente uma quebra, assim, uma potencial, se a gente tinha uma demanda ainda forte para isso isso em mais ou menos em agosto, no relatório que teve. Então eu não sabia de fato como é que seria a colheita, mas eu saberia ali noção de qualidade de lavouras, né? Pelos relatórios do USDA e etc. Então vamos lá. Então o meu setup indicava uma demanda firme ainda, né? No mesmo nível de 2016, só que uma oferta menor. Logo, eu poderia pensar em uma compra. Logo que se a gente tivesse menos, no caso, se a gente realmente tivesse menos oferta para a mesma demanda, a gente estaria ali exposto, a gente necessitaria de nos expor à alta. Então, a gente precisaria, agora beleza, a gente cumpriu a primeira parte igual. O que eu fiz aqui foi a mesma coisa, uma série de passos. Eu já acostumei com essa série de passos, então acaba que eu nem mostrei aqui para vocês. Então, fiz justamente essa análise. Vamos lá, qual época, qual estágio que eu estava? Eu estava justamente, o Brasil já tinha colhido aqui na época, o mercado estava até lateral, e a gente estava esperando só os Estados Unidos colher, né? Que começa ali em setembro e vai até novembro essa colheita. Então, eu estava mais ou menos na época ali de colheita, agosto ali, né? Começaria já a colheita do milho lá nos Estados Unidos. E como é que tá a oferta e demanda? Igual eu tinha mencionado, tá? Elas estão uma oferta menor, né? Comparado com 2016, com uma demanda igual. Né? Teve uma leve queda, se eu não me engano. Eu vou até conferir depois esses dados, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Então, a gente esperava justamente essa alta do ativo. Então, vamos lá. Então, quero me expor a uma alta. Então, qual que é a tendência? Eu preciso procurar uma tendência para compra, ou seja, uma tendência altista, uma tendência de alta, né? E aí, onde depois eu primeiro precisaria de encontrar essa tendência de alta para depois entender se eu ia operar no rompimento ou nesse pullback, tá? Então, vamos lá. Supondo que eu queria entrar aqui, ó. Aqui houve um rompimento. Aqui houve rompimento. Ó, que houve rompimento. Nesse dia daqui, ó. 11 de julho de 2017, né? Só que cadê o volume aqui? Não tem volume. Como é que eu vou entrar com confiança numa operação dessa? Eu sinceramente não tenho uma confiança de entrar sem volume nenhum. Aqui, por exemplo, olha o volume nesse dia. Mas tá em cima da média, né? Dos volumes, sim, mas não entraria. Esperaria de fato uma confirmação desse rompimento, ou seja, esperaria um pullback. Então vamos esperar um pullback. Ó, vamos supor que eu tivesse entrado aqui, tá vendo que eu ainda estaria lateral, mas estaria na operação ainda. Ó, que teve até formações de fundos aqui, né? Como a gente pode ver. Ó, outro rompimento. Já teve volume. Aqui poderia entrar, por exemplo, né? Foi 7 de agosto, alguns dias antes, né? Que foi 11, né? Quase um mês depois. E, ó, teve volume. Às vezes aqui vale a pena entrar. Se eu tivesse entrado aqui, teria dado bom. Supondo que. Opa. Supondo que eu comprei uma opção, ó, teria dado bom, né? Quero esperar um pullback. Não entrei nesse rompimento aqui, quero esperar um pullback. Então vamos esperar um pullback. Ó, formou um pullback aqui. Então formou o pullback justamente por conta daquela explicação, né? Formou um fundo aqui em cima de uma tendência de alta. Então isso é um pullback. Então vamos supor, entrei. Ó, teria passado um calor. Mas vamos supor que se eu tivesse compro até um contrato futuro, eu teria passado um calor aqui de R$ 1, tá vendo? R$ 1. Um pouco menos de R$ 1, na verdade. R$ 1, aproxima para R$ 1. Mas estaria no jogo ainda, estaria na operação. Aí, ó,
Aqui, se eu tivesse entrado aqui, né? Nessa região daqui, eu vou deixar o mouse aqui parado. Vou mostrar. Ó, pronto. Operação, justamente porque teve fundamento. Teve esses fundamentos. Olha lá, não preciso nem falar, nem preciso pesquisar mais das informações, que eu tenho certeza agora que realmente foi isso que aconteceu em 2017. Porque o preço subiu, né? A gente teve justamente essa característica. Então, olha, beleza, que eu coisei na operação. Ah, vamos supor que eu saí da operação aqui. Nossa, eu queria aproveitar mais uma alta. Vamos ver, vamos esperar um pullback. Ó, teve um pullback aqui. A gente teve um fundo bem numa tendência de alta aqui. E, ó, vamos ver se a gente ganhou nessa operação também. Teria dado certo. Então, assim, é justamente isso que eu queria mostrar para vocês. É um setup simples que tem esses seguintes passos, né? Justamente esses seguintes passos. E o porquê que esse setup, na minha opinião, ele é tão legal de operar, tão simples. Ele é, primeiro, exatamente, ele é simples. Então, por ser simples, é uma coisa bem tranquila, não tem várias coisas para você ficar olhando, você já sabe, por ser simples, você já sabe mais ou menos como proceder ali. Tanto é que eu nem anoto isso daqui. De tanta gente repetir, a gente vai sabendo. Isso daqui é muito fácil, na realidade, de decorar. Então, e outra coisa que eu gosto desse setup, ele é justamente baseado em fundamentos. Eu não estou só olhando o gráfico aqui. Eu não estou olhando o gráfico, eu estou olhando o fundamento. Né? Eu só estou usando o gráfico para um timing interessante para eu entrar nessa operação. E pronto. Então a gente tem uma operação que tem um fundamento, você sabe o porquê que você está nela, você não está lá só por conta de um padrão de um candle, por conta de um padrão de preço. Não, você sabe o motivo que você está nela. Então, se o fundamento mudar, por exemplo, também, você sabe que você tem que sair da operação. Entende? Então, é interessante, por mais que você entrar na operação também, você ir analisando sempre os fundamentos para ter uma noção da sua posição. Para saber se o fundamento, o motivo que fez você entrar nela, ainda existe. Entende? Então, você consegue gerenciar todo o seu risco em cima de fundamento, que é o que rege o mercado, é oferta e demanda. Então, bem, esse daqui foi um exemplo, espero que esteja claro para todos aí. Lembrando que eu vou, como você disse, estou sempre aí no grupo disponível para dúvidas. E, bem, assim, é igual eu falo para vocês. Só para lembrar, esse é um vídeo que contém apenas informações de caráter informativo e educativo. Ele não constitui nem deve ser interpretado aí como recomendação de qualquer tipo de estratégia ou alocação de investimentos. Certo? Grande abraço, agroinvestidor. Valeu!